Vamos desenvolver uma estrutura modular para calcular e interpretar o índice de massa corporal, o IMC. Então vamos nesse código-fonte, inicialmente implementar uma função que vai retornar um valor do tipo float. O nome da função é IMC e ela vai receber dois parâmetros, o peso corporal e a altura. O IMC ele é calculado como uma relação do peso corporal de uma pessoa dividido pela altura ao quadrado. Então essa função basicamente retorna a expressão calcula IMC, peso corporal, dividido por altura ao quadrado. Então vejo que na hora de definir múltiplos parâmetros, eles são declarados individualmente e separados por vírgula. O peso corporal do tipo float e a altura também do tipo float. A segunda função vai retornar uma string interpretar IMC. Ela vai receber o valor do IMC e vai interpretá-lo conforme essa tabela. Vejo que para retornar uma string, declara-se a função desta forma, asterisco char, ou seja, a função vai retornar um ponteiro por uma sequência de caracteres, ou seja, uma string. Então avalia-se se o valor do IMC, vejam aqui na tabela, for menor do que 18.5, essa função deve retornar a string magreza. Se não se o valor do IMC for maior ou igual a 18 e menor do que 25, neste caso, a condição do paciente com esse valor de IMC é uma condição normal. Se não se for maior que 25 e menor do que 30, então é a terceira faixa, a terceira regra da tabela, e a condição agora é de sobrepeso. Se não ser o valor do IMC for maior que 30 e menor que 40, neste caso a condição é de obesidade. E no último caso, a condição é de obesidade grave. Então, essa função tem múltiplos return. Na realidade, são 5 regras. Até 18.5 a condição é magreza. Entre 18.5 e 25 normal. Entre 25 e 30 sobrepeso. Entre 30 e 40 obesidade. E em outros casos, obesidade grave. Então, para retornar uma string, é dessa forma que declaramos. Agora, no corpo da função main, vamos declarar as variáveis de entrada, peso corporal e altura, e uma variável que vai receber o valor do IMC calculado. Na primeira entrada de dados, então, vamos pedir o peso corporal, que deve ser uma medida em quilogramas. Então, a entrada de dados do tipo float vai ser armazenado na variável peso corporal. A segunda entrada de dados, o usuário deverá fornecer a altura, agora em metros, por isso um valor do tipo float. Então, a segunda entrada de dados do tipo float deve ser colocada no endereço da variável out. O valor do IMC, então, vai ser calculado ativando a função IMC, passando para lá os valores de entrada de dados do peso corporal e altura. As duas variáveis da função main vão ser associadas aos dois parâmetros da função IMC, que coincidentemente têm os mesmos nomes, peso corporal e altura, nesta ordem.
E a função calcula, portanto, a relação do peso corporal dividido pela altura ao quadrado. O resultado dessa função é atribuído à variável valor MC. Agora, na condição final, vamos mostrar que o valor do IMC calculado, com duas casas decimais, e a string uma string com o valor da interpretação do IMC. Vamos quebrar essa linha. Então, nesse primeiro especificador de formato, o valor do IMC, que foi calculado e recebeu o resultado da função IMC. Aqui nesse segundo especificador de formato string, porque a função retorna uma string, dessa forma, vamos colocar então a interpretação do valor do IMC calculado. Então aqui estamos ativando a função que realiza a interpretação do valor do IMC, e o valor que essa função retorna será mostrado em substituição a esse especificador de formato. Vamos executar esse código-fonte. Então veja, uma pessoa com 86 kg e 200 gramas e com altura de 1,77 m, tem um IMC de 27,5 e se enquadra nessa faixa de valores, portanto é uma pessoa que está na condição de sobrepeso. Então, nós temos aqui uma estrutura modular com três funções. Uma função que realiza o cálculo do valor do IMC, fazendo uma relação do peso corporal dividido pela altura ao quadrado. Uma segunda função que realiza a interpretação do IMC, é um conjunto de 5 regras, e essa função retorna uma string com a interpretação do valor do IMC calculado. E a terceira função é a função main, que está ativando a função que calcula o IMC aqui, e a interpretação do valor do IMC aqui. Obrigado.